especialmente naquele povoado chamado de Cafarnaum, a afirmar que o tempo estava cumprido e nas mesmas palavras, ou no segmento das palavras do Batista, era a hora, era tempo de arrependimento. Era tempo de nivelar as coisas. Era tempo de revisão. Jesus, então, ele chama a atenção, e eu estou a dizer aqui dessa forma corrida, resumida, que basicamente é assim que o Evangelho de Marcos faz. Jesus, então, ele chama a atenção, ele chama os discípulos às suas vocações, cura o endemoniado em Cafarnaum, cura a sogra de Pedro, cura muitos outros doentes, expele muitos outros demônios, e então Jesus retira-se para orar. E os seus discípulos, certamente pressionados pelo povo, afinal, as pessoas sabiam da fama de Jesus, já estavam a perceber o que Jesus estava a fazer, já sabiam, e o próprio Evangelho, mesmo tão conciso, mesmo aqui estamos a falar ainda do capítulo 1, já está a falar de Jesus ter curado muitas pessoas, expelido demônios. Então, as pessoas a pressionaram os discípulos de Jesus, e Jesus retira-se para orar. Os discípulos, então, pressionados pelo povo, por essa fama, versículo 28, as notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. E as pessoas estão, onde está esse Jesus? Preciso aqui ser curado. Onde está? E os discípulos lá, então, Jesus, não é? Eles vão até o mestre e o questionam. Onde estava? Todos te buscam. E Jesus responde. É como se numa paráfrase, vamos fugir daqui. Vamos para outros lugares, aos povoados vizinhos, para que eu pregue também ali. Afinal, é para isso que eu vim. E então ele vai por toda a Galiléia, prega nas sinagogas, expele demônios, e assim nós conhecemos a história. E nós aprendemos algumas coisas com Jesus nesse texto. Cabe-me dizer, entretanto, de forma inaugural, que não estou aqui para apresentar uma receita inatingível e tampouco uma receita infalível daquilo que nós vamos observar a partir do ensinamento de Jesus e que toda a nossa vida vai mudar a partir disso. Não, estou a dizer apenas uma tentativa de ver, uma tentativa de perceber naquilo que Jesus nos ensina nesse episódio da sua vida, tentar perceber algumas questões importantes, alguns ensinamentos que servem certamente para nós e que são muito importantes. E um dos ensinamentos que fica claro para mim nesse pequeno trecho que nós lemos, e claro, naturalmente devido a esse contexto, Jesus deixa claro, ele deixa evidente que há uma visão clara e uma visão objetiva da sua vida, daquilo que ele veio para fazer. Ele tinha, e ele deixa claro que ele tinha um objetivo na sua missão, e ele propõe que isso seja bem percebido pelos seus discípulos. Em todos os episódios da sua vida, nós vemos que Jesus, o Mestre Jesus, ele jamais fez alguma coisa por ser obrigado a fazer. Jamais ele respondeu às intenções, olha, então cure tal pessoa, e Jesus sempre respondia com uma outra palavra, respondia com uma outra pergunta, colocava ali uma lição de moral, alguma coisa ele fazia, mas ele não obedecia aquilo que as pessoas determinavam, as regras que elas vinham para que ele fizesse. Ora, cure tal pessoa, então, e quando era não expectável que ele o fizesse, ele fazia. Jesus, ele não era ditado pelas regras dos demais. Ele não fazia as coisas por obrigações. Ele não fazia os milagres que pediam para que ele fizesse para testá-lo. Não respondia às perguntas que faziam para ele quando faziam para testá-lo. Por vezes ele respondia com parábolas para reflexão. Por vezes ele apontava para outros lados, mas ele não respondia diretamente. Ele tinha um foco evidente da sua vida e do seu ministério. Nada que o impunham que fizesse, ele faria. Ele faria aquilo para o que ele foi chamado a fazer. Nesse texto que nós lemos, os discípulos estão a procurá-lo de uma forma aparente com insistência, pois as pessoas estavam a querer usufruir das suas bênçãos, usufruir da sua cura, usufruir da sua salvação, enfim, da libertação.
Mas ele diz assim claramente: olha, eu tenho outras coisas a fazer. Vamos embora daqui. Vamos pregar em outros lugares, afinal é para isso que eu vim. Ele não vai responder àqueles que o rogam resposta, porque ele estava obrigado. Tá bem, eu tenho que responder, eles estão a me procurar, deixa eu ir lá, depois eu vou pregar. Não, eu vou para lá pregar em outros sítios. Ele faria aquilo para o que ele foi chamado. A sua prioridade, a sua missão, era propagar as boas novas que o Pai determina que ele o faça, e não fazer curas e libertações apenas enquanto ele estava naquele lugar, apenas enquanto ele estava entre as pessoas. Porque as curas e as libertações, essas coisas seriam passageiras, as outras que ele fez, a boa nova, a ressignificação de vida, essas coisas não eram, e isso era preciso que se expandisse, não apenas naquele sítio que ele estava, para um outro sítio que também era pequeno, mas era preciso que isso saísse daquele povoado. E é certo, irmãos, que Jesus foi criticado por isso. É certo, aliás, nós vemos isso escrito nos textos bíblicos, que Jesus foi criticado por isso, por dizer não, por não fazer. Porque ele tinha um objetivo claro da sua vida e da sua missão. Havia um plano, e esse plano seria levado a cabo porque essa era a sua missão. Não era aquilo que os outros diziam que ele tinha que fazer, era aquilo que ele veio para fazer. E nós podemos dizer que a missão de Cristo na terra foi frutífera. Ele tinha o seu objetivo, e o seu objetivo foi cumprido. E o que ele cumpriu não foi o que determinaram que ele fizesse. Há uma outra situação interessante, que há que se ter ciência, além desse cumprimento, essa clareza do objetivo e da missão, uma ciência de que cumprir um chamado não significa fazer todas as coisas. Porque há uma compreensão, que é uma fábula quase, mentirosa, que só causa desgastes, a dizer que quando há um chamado, é preciso dar respostas a tudo, é preciso fazer todas as coisas, senão o chamado não foi a contento. De quem? Ele não fez todas as coisas, ainda que pudesse. Imaginemos nós que não podemos, não é? Porque muitas vezes é tal como nós. Muitas vezes nós tentamos fazer todas as coisas e quase todas, se não todas, ficam aí mesmo muito mal feitas. Porque talvez nós não saibamos dizer não. Talvez nós temos a consciência, a noção de que aquilo que fomos chamados a fazer nas vocações, e aqui, irmãos, eu não estou apenas a falar de coisas espirituais, eu estou a falar de vida, estou a falar de cotidiano. Existem coisas para as quais é preciso que nós digamos não. É preciso que nós possamos dizer um libertador: não faço, não posso, não tenho condições, sob risco de querer abraçar o mundo e fazer uma série de coisas mal feitas e, no final das contas, ainda prejudicar muito mais do que ajudar, inclusive a nós. Um não é libertador. E nós precisamos aprender a fazer isso. Deixa eles aí a falar, vamos para o outro sítio, porque é aquilo que eu tenho a fazer. Eu tenho um objetivo claro da minha vida. Eu tenho um objetivo claro da minha missão, da minha vocação, daquilo que eu sou, daquilo para o que eu vim. Não é preciso fazer tudo só porque... E no caso de Jesus, que podia fazer tudo, que tinha plena tranquilidade em fazer tudo, que é Deus. Imaginemos nós. Com relação a toda a nossa vida, eu estou a falar isso. Não apenas, volto a dizer, com relação a vocações espirituais, igreja, vida eclesiástica ou qualquer outra coisa. Mas a vida, no geral, no trabalho, com a família, com os filhos, é preciso dizer não. Muitas vezes é preciso dizer não. Uma visão clara e objetiva, a saber o que temos a fazer, o que não devemos fazer, e, se for necessário, dizermos não. Sim para o que estiver ao nosso alcance, e não para o que, naquele momento, ou o que não couber a mim. E é preciso, tal como Jesus, definir quais são as prioridades.
É interessante que, quando nós falamos dessas regras, parecem uma receita, não é? Parece uma receita. É preciso ter uma visão clara e objetiva, tão difícil. É preciso dizer não quando é necessário, talvez mais difícil ainda. E é preciso definir umas prioridades, também é difícil. Por isso que eu disse aqui, a priori, de forma inaugural, que não estou aqui a emitir uma receita do exato que deve ser observado e, a partir disso, tudo dará certo. Não. Mas são algumas situações, alguns pontos que, nesse episódio de Jesus Cristo, ele nos ensina, e é possível nós, observando essas diretrizes, conseguir ter uma vida mais ajustada. É preciso definir prioridades. E é preciso, portanto, ter algumas coisas em mente para isso. Os nossos objetivos não sempre são exatamente nossos objetivos. Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vemos que os objetivos claros da missão de Cristo não são exatamente objetivos da visão de um homem simples e comum. Não são objetivos claros de alguém que pode ser considerado como alguém que teve uma vida de sucesso. Muito pelo contrário. Aliás, o ministério de Jesus, se for observado pela humanidade de uma forma racional, é considerado um ministério um homem que falhou, o homem que foi para a cruz, o homem que morreu. Racional. Não pela fé. Nós sabemos que Jesus venceu, mas para o racionalismo, ele morreu. Só que a sua filosofia para o racionalismo manteve-se. E nós sabemos que não é isso. Mas o que eu quero dizer com isso é que, por vezes, os objetivos nas nossas missões, nas nossas vocações, nos nossos chamados, não são exatamente nossos objetivos, tal como eram de Jesus, objetivos do Pai. Talvez os nossos objetivos não apenas interfiram em mim, e geralmente é isso que acontece, mas os nossos objetivos são, de fato, nossos, e interferem nela, interferem nos irmãos, interferem em outras pessoas com quem nós convivemos. Definir prioridades é saber que os sonhos não são necessariamente nossos sonhos apenas. E se o são, mesmo assim, podem interferir na vida do meu irmão, podem interferir na vida da minha família. Nós aprendemos um bocado disso quando nós paramos para pensar que temos que definir prioridades. E parece-me que uma boa regra para pensarmos nisso é o que está ali em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que também parece algo que pode ser considerado utópico. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão nos acrescentadas. Ali o Senhor Jesus nos ensina que nós não devemos viver ansiosos, nem nos preocupar com nada, pois a Ele tudo pertence. Somos instruídos, portanto, a buscar primeiro o reino e todas as coisas nos-ão acrescentadas. Mas quem dera fosse fácil nós não nos preocuparmos com o amanhã. Quem dera fosse fácil nós não nos preocuparmos com o que acontecerá ou como está a realidade da nossa vida, que nós lembramos quando nós saímos daqui. Quem dera fosse fácil. Mas assim o salmista nos diz no Salmo 127, não é? Aos seus Deus dá enquanto dormem. E se for possível, nós vencermos um bocado dessa ansiedade, a ter certeza que nada nós conseguimos acrescentar em nossa vida a partir dessa nossa ansiedade, aliás, conseguimos coisas ruins. E lembrar que nós temos um Pai que aos seus, Ele nos concede até enquanto nós estamos a dormir. E eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história dessa para contar. E a buscar, de fato, não como um idealismo apenas, mas buscar em primeiro lugar. Nós não vamos deixar de buscar as nossas coisas, aquelas que nos dão alegria, aqueles sonhos, as coisas que nós queremos fazer, nas definições de prioridades, mas a tentar colocar como prioridade das prioridades, buscar o reino de Deus. É possível, é necessário.
E bem sabemos, irmãos, que buscar o reino de Deus não significa apenas, não é uma restrição a buscar as orações, as introspecções, a sentir a Deus de alguma forma. Buscar igualmente o reino de Deus manifestar-se em outros moldes, como, por exemplo, na prática do cuidado, como, por exemplo, no amor ao próximo. Mas o fato é que nós devemos definir as prioridades à luz, tendo como filtro a busca do reino de Deus. Não significa vivermos em paralelo ao mundo, mas significa termos um objetivo claro das nossas vidas, ainda que não agrade a todos, como foi no caso de Jesus. Que eu imagino que os discípulos, se é que eles encontraram aquelas pessoas que estavam a perguntar sobre Jesus, teriam ficado numa situação constrangedora. E então, cadê Jesus? As pessoas estão aqui. Ele fugiu, é? Eu imagino que os discípulos ficaram numa situação constrangedora e que Jesus foi muito mal falado por isso. Objetivo claro de vida, por vezes, ele vai fazer com que nós, talvez, sejamos um bocadinho mal falados. A ter certeza que mesmo tendo os nossos objetivos, sendo chamados, tendo clara a nossa missão, ou aquilo para o que nós somos chamados, nós não vamos dar conta de todas as coisas. É preciso negar algumas delas. Mas é preciso definir as nossas prioridades. No dia 30 de dezembro, estou aqui já para concluir, no dia 30 de dezembro, um amigo, reverendo Ézio Lima, escreveu algo, fez uma postagem que me fez pensar assim, mas de uma forma muito profunda. Hoje nós estamos no início de um novo ano, é o primeiro culto desse 2024. E o que tem isso de diferente? Na virada do ano, as promessas, os sonhos, o ginásio, a dieta, a saúde, o pecar menos, o acordar mais cedo, tantos planos, não é? Que nós fazemos, que talvez queiramos fazer, mas já não tenhamos mais coragem, porque sabemos que geralmente nós não costumamos cumprir muito bem isso. E ele escreveu algo que foi assim, porque essa questão entre o passado e o futuro é uma realidade humana. Nesse período que nós estamos agora, nesse início de ano, não é período de olhar para frente, mas sem deixar de olhar um bocado ainda para trás, onde estamos presos ainda no último ano que acabou de passar. Esse tempo de transição, que é muito importante nessa perspectiva de um possível recomeço necessário, esse refresh, esse tempo de, não é? Começar um pouco diferente algumas coisas. E ele escreveu assim: o tempo, cronos, é uma convenção nossa. Portanto, as nossas mudanças no calendário não tão simplesmente não têm o poder de mudar nada. Aliás, o tempo não muda coisa alguma. O que precisamos na jornada é de coragem para empreender mudanças e da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o nosso paradigma para o novo ser, em todas as dimensões da nossa vida. A invenção do calendário não muda nada. O facto de ter mudado essa convenção humana da mudança de calendário, ela não muda, mas não tem um poder de transformação. Mas empreender mudanças à luz daquilo que Jesus nos ensina, indiferente do ser janeiro, do ser fevereiro, do ser mudança de tempo, mas é um momento de repensar, isso nos ajuda. E aqui, irmãos, a pergunta que eu retomo: quem é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não sei. Eu não sei, os filósofos não sabem, os cientistas não sabem, os avicultores não sabem. Mas, nesse tempo de cumprir velhas promessas, de fazer novas promessas ou planos, se nós seguirmos alguns passos de Jesus, tais como esses desse episódio da sua vida, nós temos muito mais chances de acertar em mais coisas e de, consequentemente, termos uma vida mais completa,
uma vida mais leve e uma vida mais frutífera. Defina as tuas prioridades. Diga não quando for necessário. E tenha uma visão clara da tua vida. É preciso. Olha, eu tenho praticamente certeza que eu poderia falar, eu não vou ter a presunção de apontar. Mas que se nós pegássemos um papel, fizéssemos um exercício aqui agora, de pegar um papel e de dizer assim, olha, vamos escrever qual é a nossa missão? Quais são as prioridades das nossas vidas? Qual é o objetivo claro da minha vida enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto pastor, enquanto presbítero, enquanto diácono, não importa, enquanto trabalhador, estudante? Eu acho que nós temos muita dificuldade de fazer isso. Para não dizer, eu tenho certeza. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso na minha vida. Fica aqui uma sugestão. Não é um desafio, não é nada. Fica aqui uma sugestão. Olhe para ti. Veja quais são as minhas prioridades. Qual é a minha missão? Para que eu fui chamado? O que eu tenho feito, mal feito, porque eu tenho tentado fazer todas as coisas? Esse tempo de restart, esse tempo inicial de ano, nos ajuda, ainda que o tempo nada mude, mas isso nos ajuda a pararmos e pensarmos. Volto a dizer, se nasceu antes o ovo ou a galinha, não sei. Mas se nós definirmos a nossa vida à luz desses ensinamentos, eu posso garantir que nós teremos um êxito melhor. Que eu saiba observar isso. E que tu também. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.